Aqui a gente tem duas câmeras aqui no gimbal de 3 eixos, né? Temos a segunda câmera. Aí você vê lado a lado, comparando aí a diferença, ainda mais quando a gente aproxima o zoom digital, né? Porque tá gravando em 4K, às vezes vai entregar em 1080, dá pra dar um zoom digital ali. Vou decolar ele aqui agora. Olha lá. E do jeito que tá aqui, ó, eu não consigo fazer absolutamente nada. Mas não façam isso, tá? Não... Bom, vamos evitar. Muito bem, senhoras e senhores, finalmente o DJI Air 3 pousou aqui na bancada do Loop Infinito, bem na semana do lançamento dele aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou trazer um hands-on desse drone, que é um drone intermediário, ele tá aí entre o Mini 3 e o Mavic 3, mas ele traz recursos de um topo de linha, como por exemplo uma autonomia de voo de 46 minutos, sensores omnidirecionais, um alcance de até 20 km e também câmera dupla. Nós temos também uma câmera tele aqui com zoom de 3 vezes. Então vamos conhecer tudo sobre o Air 3 depois da vinheta. Vamos nessa! Então vamos nessa, o DJI Air 3 está sendo lançado aqui no Brasil depois de um mês do lançamento global e eu finalmente consegui colocar as mãos nesse drone para poder testar e passar para vocês aí as minhas primeiras impressões. Nesse primeiro vídeo eu vou comentar as características dele, vou comparar com o Air 2S também em vários aspectos e também o Mini 3 Pro e o Mavic 3, né, que é o catálogo atual aqui da DJI. Até daqui a pouco eles vão lançar o Mini 4 também. Não tá igual ao smartphone esse negócio. E esse carinha aqui, ele foi enviado pra gente testar pela loja DJI, que está fazendo o lançamento oficial dele aqui no Brasil. E se você tá de olho nesse drone aqui, se você tá interessado, aproveita o lançamento, vou deixar um link aqui na descrição, porque vai rolar uma promoção, né, nessa primeira semana dele aqui no Brasil. Então se quiser saber o preço, clica aqui na descrição, o link tá aí da loja oficial da DJI aqui no Brasil. Então vamos lá, a ideia desse vídeo é fazer um hands-on, é contar para vocês as minhas primeiras impressões, mas geralmente quando eu faço, né, um vídeo sobre os drones aqui da DJI, a gente recebe com um pouco mais de antecedência do lançamento global. Dessa vez não, ele chegou um pouquinho depois, chegou um pouquinho mais tarde, mas o importante é que chegou e eu vou dar meus pitacos aqui para quem está interessado nesse produto. Mas a gente vai analisar ele de um ponto de vista mais de características técnicas, né? Eu não vou demonstrar muito do que ele é capaz, porque eu ainda não tive tempo de gravar muita coisa com ele. Fiz algumas imagens aqui, já testei um pouquinho, já deu para ter uma ideia muito boa do que dá para fazer com ele, e eu espero que esse vídeo ajude aí quem está interessado em comprar esse produto. Então, bora lá! Começando com um unboxing, é claro. Eu recebi a versão mais simples desse drone, que não é o Combo Fly More, vem apenas o drone e uma bateria. Então vocês estão vendo aí agora o unboxing que eu gravei quando ele chegou, uma caixa muito simples. Logo de cara a gente já tira o drone, já tem uma bateria instalada no drone. Depois nós temos aí o controle remoto, que é o DJI RC2, né? Segunda geração desse rádio, que agora é compatível aí com a tecnologia O4 de transmissão, que promete aí um funcionamento até 20 km de distância. E também alguns acessórios como cabo USB e também algumas hélices reserva. Então nessa caixinha nós temos o kit mais básico, o kit mais simples, que também é o mais barato. Isso interessa muitas pessoas. Para mim faz falta uma bateria adicional e também a bolsinha, né, para você transportar o drone. É claro que, né, a bolsa é simples, você pode comprar depois. Inclusive eu tenho uma indicação boa. Olha que beleza essa maletinha aqui, ó, que eu comprei pro meu Mini 3 Pro. Quem tem toque pira, ó, dá para organizar aqui todos os acessórios dele. Ainda tem uma bolsa aqui em cima para você jogar mais coisas, tem uma alça aqui, enfim. Isso aqui eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Inclusive esse aqui tá cheio de acessório, ó. Tem uma proteçãozinha aqui de silicone no controle, ó, para quem gosta de proteger aí esses produtos. Olha que bacana, ó. Proteção que parece o corpo, né, do próprio controle. Tem aqui, ó, uns parafusinhos que eu coloquei para pôr uma alça, para pendurar ele aqui no pescoço. Para quem tiver interesse, como sempre, os links estão onde? Na descrição. Tem bastante coisinha legal aí para equipar os seus drones. Então, a bolsa ela faz falta, mas você consegue encontrar uma substituição legal. Porém,
uma bateria a mais, pelo menos uma adicional, eu acho que é essencial, sabe? Porque uma bateria só, muitas vezes não dá conta, apesar da autonomia ter melhorado muito nessa versão. Então a gente tá aí com 46 minutos de autonomia de voo, eu senti falta. Então se você estiver considerando comprar esse modelo mais básico, o que assim, pelo preço dele, né, muitas vezes é mais em conta, considera também pelo menos uma bateria adicional para você poder aproveitar o máximo do seu equipamento, né? Ou estoura já o cartão de crédito no Flymore aí também, né? Aproveita a promoção, link tá aí na descrição. Então vou dobrar ele aqui agora para a gente começar a falar sobre esse drone. Primeiro o design, e eu quero comparar com o Air 2S, que é a geração anterior. Teve vídeo aqui no canal do Air 2S, para quem não se lembra, esse drone aqui ó, já trazia um sensor com 1 polegada de tamanho, um sensor muito legal. A gente até fez um vídeo bem bacana dele aqui quando a gente testou o Air 2S. De lá para cá, com algumas atualizações, melhorou ainda mais. E agora nós temos o Air 3, que assim, ele é visivelmente maior, né? Colocando um do lado do outro, dá para perceber que ele é um pouquinho mais alto e também um pouquinho mais comprido. E com isso ele também é um pouco mais pesado, passa aí de 700 gramas, 720 gramas é o peso de decolagem, considerando aí o drone e a bateria. Enquanto o Air 2S era mais levinho, não chegava em 600, era 595 gramas. Apesar do peso maior, a autonomia de voo, né, subiu de 31 minutos para 46 minutos, porque a bateria também está bem maior. E apesar da gente ter o mesmo design com a estrutura que dobra e desdobra para ele ficar com esse corpo compacto, dá para ver algumas diferenças. É claro que, né, aqui a gente tem duas câmeras aqui no gimbal de 3 eixos, né? Temos a segunda câmera. Talvez do ponto de vista de captação do que dá para fazer com esse drone, essa seja a maior diferença. Mas observem também que nós temos aí, ó, diferença nos sensores. Então a gente vê como evoluiu essa história dos sensores, né? Antes a gente tinha um par de sensores em cada lado aqui na frente, né, para detecção de obstáculos em cima e na frente. Agora não, é unificado aqui no cantinho, similar ao design do Mavic 3, né? No Mavic 3 eles implementaram os zoinhos de sapo aqui, ó, que estão presentes aqui no Air 3 também. Então, olhando de frente, muito parecido com o Mavic 3, lembrando que esse daqui não é o Cine, não é o Pro. A gente vai falar do Pro aqui no canal ainda, mas esse é o 3 que teve um vídeo aqui no canal, inclusive. Aliás, daqui a pouco eu vou falar dos sensores. Saiu uma atualização pro Mavic 3 que dá para ver a câmera do sensor como uma assistência de voo. Isso é muito louco, mas ainda não tá no Air 3 ainda. Pode ser que numa futura atualização. Agora vamos abrir aqui os drones e assim, quando eu começo a abrir o Air 2S, eu lembro do quão mais compacto ele é em relação ao Air 3. O Air 3 realmente ele ficou grandinho e assim, em muitas características o Air 3 ele parece um Pro. O Pro, antigamente você tinha um Mavic Pro 2, agora é só Mavic, né? Agora é DJI Air, DJI Mini e Mavic, mas ele lembra muito um Mavic e olha só, ele é aberto aqui, ó, lado a lado junto com o Air 2S. A gente vê que a estrutura, né, o corpo dele é de fato bem maior. Aqui embaixo ó, a gente tem os sensores, o mesmo conjunto de sensores do Air 2S, na parte de baixo aqui não mudou muita coisa, e também aquele LED. Então temos um LED aqui, uma iluminação, que é uma luz auxiliar para ajudar quando você for pousar em algum local escuro. E também pelo sistema de VPS, né? O Visual Positioning, que ele faz o posicionamento com base no que está ali embaixo. Está muito escuro, não funciona esse sensor. Então, de repente, você está num local escuro, precisa pousar, acende esse LED aqui embaixo, ele ajuda com isso, né? Na frente a gente tem o gimbal de 3 eixos, nenhum segredo aí. E aqui na parte de trás a gente vê um outro upgrade, né? Que a gente recebe aqui no sensor, o Air 2S. Ele tinha aqui esses dois sensores atrás, aqui no corpo dele, e aqui no Air 3 a gente tem os dois zoinhos de sapo aqui também, que pegam um campo muito maior aqui para detecção de obstáculos. Então ele tem meio que essa pegada dos sensores omnidirecionais também, como o Mavic 3. A gente tem também uma diferença no encaixe da bateria, né? O Air 2S era a bateria aqui em cima, que você puxa aqui, então essa é a bateria do Air 2S, vou colocar aqui na frente. Mas no Air 3
R3 a gente tem um sistema aí similar ao Mavic 3, que é como se fosse um cartucho. A gente aperta dos lados aqui e tira a bateria de dentro do drone. Bateria essa, inclusive, que também está consideravelmente maior, mas as baterias são muito diferentes, tanto em design quanto capacidade, então não tem retrocompatibilidade. A bateria menor aqui, ó, do Air 2S tinha aí 40 watts-hora. Já a bateria do Air 3 traz 62 watts-hora. Então há um aumento aí de em torno, né, de 50% no tamanho. É perceptível, ela é bem mais pesado e esse é o design aí da bateria. Lembrando que hoje essas baterias, se você não comprar o kit Fly More, se você não comprar aquele charging hub, né, aquele carregador para várias baterias, você vai ter que carregar a bateria direto no drone. O drone é o carregador, é só conectar aqui o cabo USB tipo C que fica nessa portinha aqui embaixo. Então a gente tem uma borrachinha aqui e aí nós temos o slot para o cartão micro SD e para conexão USB tipo C. Bom, acho que é isso sobre o design do drone. O resto são passagens de ar, né? Tem alguns locais aqui que parece sensor, mas são aberturas aí para circulação do ar, né? Para manter os componentes internos resfriados aqui. E eu acho que assim, ele é aberto, ele é bem maior, né? Do que o Air 2S. Os braços são um pouco mais longos e as hélices são maiores também. Então olha só, essa daqui é a hélice do Air 2S e essa daqui é a do Air 3. Dá para ver que aumentou bastante, o que ajuda na história da autonomia, né? Ele consegue movimentar mais ar. E uma coisa que eu achei interessante é que parece mais silencioso esse drone do que a geração anterior. E assim, não é que ele é de fato mais silencioso, mas esse design aqui dessas hélices que traz uma borrachinha laranja aqui na pontinha ajuda a segurar um pouco o ruído emitido, né, pelo drone durante o voo. É um som mais grave, então não é aquela vespa aguda, sabe? Então os drones mais antigos, eles faziam... Esses não, esses aqui é um som um pouco mais comportado. Eu senti que incomoda menos. Existe uma certa redução no ruído, inclusive tá até aqui embaixo, ó, que a gente tem 81 dB, né? Tem um adesivo aqui, ó, categoria 1, 81 dB. Mas ainda é barulhento, obviamente. E um último detalhe aqui sobre o design desse menino. Essa unidade que eu recebi aqui para testar, tá escrito aqui, ó, Display Unit. Vocês vão ver isso aí ao longo do vídeo várias vezes. Então eles mandaram pra gente esse modelo que tem essa marca d'água aqui, mas ele não é um dummy, ele não é um mock-up, tá? Ele funciona, é igual ao que está à venda no mercado hoje, tá? É apenas uma unidade de demonstração aqui para os nossos testes, mas é o produto final. Mas que eles podiam ter mandado o Fly More pra gente? Eles podiam, né? E como fica o tamanho do Air 3 em relação ao Mini e ao Mavic 3? Bom, eu mostrei eles fechados aqui, mas vamos abrir, ó. Ó o Mini 3 aqui, coitado, os bracinhos curtinhos dele. Mas ele é um droninho potente, viu? Inclusive, o sensor principal dele é igual aqui nos dois. E ele ainda vira, né, pra fazer o modo Stories, que eu acho muito legal. Então, olha só, esse é o tamanho do... é muito pequeno. Olha aí, a diferença de tamanho do Mini 3 Pro, que também é o Mini 3, né, o mesmo corpo, pro Air 3. E quando a gente compara ele com o Mavic 3, a gente vê o quanto ele cresceu realmente, né, em relação à geração anterior. Eu falei que ele tá bem maior do que o Air 2S. E olha só, colocando o Mavic 3 aqui, que é um monstro lado a lado aqui, dá pra ver que não tá muito distante não, hein? Então o Air 3 realmente ele é um drone parrudo, é um drone que traz aí... Aliás, por curiosidade, a bateria tem esse mesmo esquema que eu comentei, do Air 3, ela é ainda superior, né? Eu falei que a bateria do Air 3 é 62 watts-hora, mas a do Mavic 3 é 77 watts-hora. É bateria de notebook que a gente tem aqui nesses drones. E ainda assim, menos de 1 hora de autonomia, porque... girar esses motorzinhos no ar, consome. E agora vamos falar sobre as câmeras desse drone, começando aí pela câmera principal, essa aqui embaixo, que deu o que falar desde os primeiros rumores, porque desde o começo já tinha vazado a informação de que o sensor seria um sensor menor do que o Air 2S. Lembrando que o Air 2S trabalhava aí com um sensor de 1 polegada, o que era incrível para um drone intermediário. E assim, esse carinha aqui faz imagens realmente impressionantes. Mas o sensor não é a única coisa que importa, né? Então a gente não pode só falar, putz, o sensor tá menor, aqui era 1 polegada, aqui é 1/1.3, ou seja, 0.76 polegada. Putz, o sensor diminuiu, capta menos luz, a imagem vai ficar pior e tal. Mas não é só o sensor que compõe, né, a câmera e o resultado que a gente vai tirar. Então aqui era 1 polegada,
f2.8, 20 megapixels. Aqui é 0.76 polegadas, mas é 48 megapixels e é f1.7. Então de f2.8 para f1.7 tem uma diferença que assim acaba compensando, né? Esse sensor menor que a gente está vendo aí nessa geração. Quando a gente compara lado a lado imagens feitas pelos dois drones com uma iluminação bacana, vocês estão vendo aí a luz do dia, é uma qualidade de imagem muito próxima, apesar de que eu preciso testar mais e comparar mais para poder opinar. Mas nesse primeiro teste me parece, eu tenho a sensação de que o Air 3 ele tem uma imagem um pouco mais nítida que o Air 2S. Mas o sensor do Air 3 ele tem uma vantagem porque ele é um sensor empilhado. É o que eles chamam de Stacked Sensor, que a Sony usa bastante. Então o sensor CMOS ele é dividido em mais de uma camada. Ele é composto por várias camadas e isso ajuda muito no tempo de resposta para o sensor saber o que ele está captando, né, para fazer ajustes ali em tempo real, se você tiver, por exemplo, num modo automático, e também melhora não o HDR, né, porque HDR é um termo muito específico, mas melhora o equilíbrio dos tons de luz mais altos e mais claros. Então a gente tem imagens menos estouradas no Air 3. Então, no geral, a câmera principal ela é um pouco melhor, mas na maioria das condições vai ser a mesma coisa que o Air 2S. E um outro detalhe comparando com o Air 2S é que a câmera do Air 3 ela é um pouquinho mais fechada, né? O equivalente aí a 24 milímetros, quando o Air 2S era o equivalente a 22 milímetros. Então ela tem esse ângulo um pouquinho mais fechado. Agora nós temos uma segunda câmera aqui no Air 3 que traz uma perspectiva completamente nova, uma câmera zoom. E a gente vê acontecendo nos drones a mesma coisa que aconteceu nas câmeras de smartphone, né? A câmera principal ela evoluía até onde ela podia e aí depois, vamos fazer uma ultra wide, vamos fazer uma câmera tele. E é isso que está acontecendo com os drones também para tentar trazer um pouco de variedade na hora da captação. Então, uma câmera tele aí com um zoom de 3 vezes, a gente falou da milimetragem, se a câmera principal é 24 milímetros, essa daqui é 70 milímetros. Zoom de 3 vezes, f2.8 e também um sensor de 0.76 polegada. Uma coisa que é legal é que, ao contrário do Mavic 3 e aquela câmera zoom de 7 vezes, aqui os dois sensores são muito parecidos. Então, quando você alternar de um para o outro durante uma filmagem, a gente consegue manter uma consistência na qualidade da imagem, que é muito legal. Então, o mesmo balanço de cores aí também, a mesma nitidez. E essa consistência é legal porque, ao contrário do Mavic 3, que era algo meio experimental, eles até chamavam aquilo de um modo para você explorar o ambiente, aqui não, aqui é uma ferramenta de trabalho mesmo. Dá para usar a câmera tele assim como você usa a câmera principal, ela realmente traz uma qualidade excelente, né? E também, por curiosidade, é a mesma câmera que está no Mavic 3 Pro. O Mavic 3 Pro tem 3 câmeras, 2 teles, uma com zoom de 3 vezes e ela tá aqui. Inclusive, uma outra curiosidade, o sensor principal é muito parecido também com o do Mini 3 Pro, que é um sensor aí de 0.76 polegadas, f1.7. Então a qualidade, né, das imagens gravadas com a câmera principal vai ter um resultado muito parecido com a do Mini 3 Pro. E do Mini 3 também, né? Então, se você tinha dúvidas se o Mini também é legal para gravar, quase a mesma coisa, né? Então, a principal diferença no Air 3 aqui, como esse drone intermediário, é você ter essas duas opções de perspectiva. E quando a gente compara, né, as possibilidades com esse zoom em relação ao Air 2S, por exemplo, a câmera principal, muito parecida, mas eu quero dar um zoom, eu quero pegar mais detalhe nessa imagem. Aí você vê lado a lado, comparando aí a diferença, ainda mais quando a gente aproxima o zoom digital, né? Porque tá gravando em 4K, às vezes você vai entregar em 1080, dá para dar um zoom digital ali em cima na imagem também. Fora a questão da perspectiva, que não é aquela imagem de sempre, super aberta. Às vezes você tem um elemento ali que você quer filmar em particular e você quer essa perspectiva mais aproximada desses, né, do equivalente aí aos 70mm que a câmera tele oferece. Então o negócio aqui é sobre você ter opções na hora de fazer a sua filmagem, de você ter ali vários ângulos para poder fazer a sua captação. Quer fazer mais fechado, de longe ou mais perto, mais aberto, o drone aí já dá conta dessas duas perspectivas, né? Então, essas são as câmeras do Air 3. Um outro upgrade em relação ao Air 2S é que os vídeos vão até 4K 60, mas também, se você for gravar em slow motion, tem até 4K 100 quadros por segundo. Quando você grava nesse modo, ele já faz um vídeo meio que desacelerado, né, em slow motion, mas se você quiser mais quadros por segundo ainda, 1080p 200. Então dá para fazer umas coisas bem legais com essa câmera. Ela não gira, né, igual a do Mini, para fazer um modo retrato aí para redes sociais, que é um negócio
negócio que eu gosto bastante, mas eu vou mostrar daqui a pouco no aplicativo. Tem um modo 16:9 que usa um crop diferente do sensor para você poder ganhar um pouquinho ali de chão e teto na imagem. E para fotografia, o Air 3 prioriza a combinação dos pixels. Ambos os sensores têm 48 megapixels, então ele prefere fazer aquela história do quad pixel, combinar 4 pixels para melhorar a captação de luz aí da foto e te entregar fotos com 12 megapixels, mas dá para forçar o modo 48 megapixels também. E com relação à estabilidade da imagem, nem tem o que dizer, né? Quando a gente olha ele no ar, parece que ele tá sambando muito, a imagem vai sair toda tremida, mas quando a gente vê o resultado do que ele tá captando, é uma imagem super estável. E ainda falando no gimbal, esse carinha aqui, ele sobe até 60 graus. Então, se você quiser filmar o céu, você também consegue. Você vai no controle com ele parado, aí você vai subindo, ó, como vocês estão vendo aí, e você consegue pegar até as nuvens. Então, ele filma até quase 90 graus, né? Pô, chegou em 60 graus ali pra cima, mas aí só quando ele tá parado, porque quando você faz algum movimento, ele reseta ali, e aí fica uns 20 graus pra cima no máximo. Mas é legal ter essa possibilidade aí também, né? Dependendo de... Você vai fazer, às vezes, um point of view de alguma estrutura interna, voando ele dentro de algum local e quer filmar o teto ou alguma coisa que está acima dele, tem essa perspectiva também. Então, na parte de captação é tudo sobre as possibilidades com diferentes ângulos. E sendo um pouco mais técnico em termos de formato de vídeo, ainda é MP4, H264 ou H265 com até 150 megabits. Para as duas câmeras isso, mas ainda não temos nesse cara aqui HDR, não tem RAW, por exemplo, como a linha Mavic 3, porque aí realmente é pular para uma categoria mais Pro. Lembrando que ele ainda se mantém numa categoria intermediária no portfólio de drones da DJI. Então essa é a câmera do Air 3 que também permite que você coloque um filtro ND se você quiser. Então essa pecinha aqui sai para você colocar um filtro ND para dias muito ensolarados, com uma intensidade de luz muito alta, para dar uma reduzida aí, uma segurada para melhorar a filmagem. Agora eu vou ligar ele aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre o controle e as outras características desse drone. Vamos lá. Começando pelo DJI RC2, a segunda geração desse controle com telinha. Lembrando que o RC, né? Porque antes tinha um que, inclusive, era mais escuro, que aí era do Pro 2, né? Mas do Mavic Pro 2. Mas esse carinha aqui é a segunda geração. Eu vou colocar aqui do lado, ó, o DJI, o RC1. Ah, ele tá meio diferente aqui, porque ele tá com aquela proteçãozinha lá que eu citei, que o link tá aí na descrição, inclusive. Mas deixa eu tirar ela aqui. Ih, rapaz, eu não vou conseguir tirar sem tirar isso aqui. Eu também enchi de gambiarra aqui o negócio. Colocando lado a lado aqui as duas versões do controle, a gente vê que elas são exatamente idênticas, exceto por um detalhe que são as antenas aqui em cima do RC-N2, né? O RC-N1 ele não tem essas antenas externas para melhorar aí o sinal. A parte de trás aqui, ó, também é igual, a gente tem os dois botões de função e também um slot aqui para guardar os joysticks, que é a mesma coisa que no caso do RC2, né? Você desrosqueia aqui para guardar para o transporte. Então, a principal diferença nesse controle é realmente a presença dessas antenas aqui, o que traz a compatibilidade com o sistema de rádio O4, que segundo a DJI garante um alcance de até 20 km. Antes, o máximo que eu tinha testado era o O3 no Mavic 3, que garantia aí até 12 km de distância. E nesse teste que vocês estão vendo aí, eu consegui alcançar 9 km numa praia. Claro, né? Um ambiente aberto, com baixa interferência. Só não consegui ir além porque bateria, né? Eu tive que voltar antes da bateria acabar. Então, no O3 eu consegui 9 km. Agora eles prometem até 20 km, então deve ir mais de 10 num ambiente aberto assim, com tranquilidade, tá? Em ambientes urbanos aqui, a DJI promete aí de 1,5 km a 4 km. E foi isso que eu consegui no meu melhor teste aqui com o Air 3, né? Geralmente no Air 2S, até no Mavic 3, a gente não consegue muito além de 1 km, mas esse daqui foi 1,5 km. Então deu para perceber que tá melhor. E assim, esse negócio de, putz, ó, 4 até 20 km, mas quem é que vai mandar o drone a 20 km? Não tem nem visada, mas não é tanto a questão da distância, né? Claro que isso é legal, mas é mais você saber que você tem um sinal mais potente, que ele vai funcionar melhor num alcance curto em relação à geração anterior. Então isso é confiabilidade. E um outro detalhe é que
Nós temos 2 antenas a mais aqui no controle que são dobráveis, né? Então você dobra aqui para o transporte também. E o drone também tem 2 antenas a mais. Ele tem 2 antenas a mais em relação ao Mavic 3. São 6 antenas aqui, né, no total. Então esse é um upgrade considerável em relação à geração anterior. Lembrando que o 2S, o Air 2S, ele ainda estava no sistema O2, né, de transmissão. Então agora pulamos aí pro O4, digno de uma linha mais Pro. E sobre o controle, assim, a experiência ela é muito boa, né? A gente tem uma tela de 5.5 polegadas com um brilho bem mais forte do que um smartphone convencional, né, acoplado aí no controle. É claro que eu acho super divertido você poder usar um tablet, né, naqueles outros controles como eu fazia com o Mavic 3. Mas a conveniência desse controle aqui é muito boa. Para quem não conhece, esse controle é basicamente um smartphone integrado aqui, né? Roda um sisteminha Android feito aqui apenas para rodar o aplicativo da DJI, né? Então, esse é o controle, o RC2. A principal diferença realmente é a questão aqui das antenas. E ele não tem aqui embaixo uma proteçãozinha de silicone para o conector USB tipo C e também para o slot de cartão micro SD, né? Então, a primeira geração tinha uma proteçãozinha aqui embaixo, essa não tem. Tem um jeito aqui de ver a versão do Android quando a gente vai nas opções de armazenamento, toca em sistema e aparece aqui, ó, os arquivos usados na versão 11 do Android. Então, um sisteminha bem personalizado aqui só para rodar esse aplicativo mesmo. É muito prático, é muito prático. O único ponto, né, que eu sempre comento é que você não tem conectividade integrada aqui, né? Então você quer baixar os mapas num local remoto ou autorizar o voo, você precisa criar um hotspot no seu celular e conectar ele no hotspot que você faz aí com o seu celular com a conectividade 5G ou 4G, etc. Então, tá aí sobre o controle. Assim, controlar o drone, mesma coisa de sempre, eu nem vou falar sobre isso nesse vídeo, porque é o mesmo sistema de controle aí da DJI que a gente já vê há muito tempo, muito fácil, muito responsivo. E agora vamos fazer uma baguncinha aqui, vamos decolar o drone só para mostrar como funcionam esses sensores que proporcionam aí uma detecção de obstáculos omnidirecional, né, nesse drone. Então, para todos os lados, para frente, para trás, para esquerda e para direita, ele consegue entender e frear ou desviar se você configurar, né? Então vocês estão vendo aqui a imagem no controle, ó, vou decolar ele aqui agora. Olha lá. E do jeito que tá aqui, ó, eu não consigo fazer absolutamente nada, porque dá pra ver aqui na interface, aqui na tela, deixa eu virar o microfone aqui, dá pra ver aqui, ó, que ele tá todo vermelho em volta. E aqui nesse momento o drone tá travado no ar, porque como dá pra ver aqui na tela, ó, eu não consigo ir pra lugar nenhum, porque ele tem obstáculos, tem objetos, tem eu aqui, e ele entende isso e não deixa eu me mexer. Eu vou mudar aqui pro modo Sport, que ignora os sensores, pra poder ir pra frente com ele aqui um pouquinho. Beleza, foi. Vou ativar aqui o modo de novo, ó lá. Ó o nosso querido Lucas aí, ó, manda um salve aí, Lucas. Filmando a gente aqui. E vale lembrar também que esses sensores precisam de iluminação, não funcionam muito bem no escuro. Agora eu vou tirar aqui do modo Sport, ó, e eu não consigo ir para frente, ó. Tô apertando aqui, ele não vai para frente porque ele detectou o obstáculo aqui na frente do drone. Nas configurações eu consigo escolher se ele vai fazer isso, se ele vai frear ou se ele vai tentar dar um bypass, vai tentar desviar. Mas aí aqui não teria para onde, ele ia tentar ir para os lados aqui, mas não ia conseguir, né? Inclusive ele acendeu o LED ali, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, no modo Sport. Por causa do sistema VPS, ó lá. Acendeu o LEDzinho ali embaixo, ó, para os sensores trabalharem e entenderem onde é o chão, né? No caso aqui do drone. Agora, ainda aqui, ó, com o sensor desligado, vou trazer ele aqui para trás um pouquinho. Agora eu vou ligar o sensor de novo. E a partir do momento que eu ativo esses sensores que aparecem aqui no controle, aí eu não consigo mais mexer nele, ó. Ó, tô tentando ir aqui, ó, para lá e para cá, não vai, tá vendo? Não vai. Então a detecção de obstáculos, ela é realmente muito boa quando os sensores eles estão funcionando, né? Porque se o ambiente estiver meio escuro, acaba não funcionando. E a gente já viu algumas pessoas batendo o drone no primeiro teste por causa disso, né? Acontece. Agora, ainda aqui no aplicativo DJI Fly, eu quero mostrar algumas outras coisas interessantes. Então, o controle de zoom, ó, a gente tem aqui o 3x, e aí ele alterna entre as câmeras. Às vezes eu senti que isso demora um pouquinho, né? Quando a gente tá no meio de uma filmagem e tal, às vezes demora um pouquinho para alternar aí entre as câmeras. Então, toquei no 1 aqui, beleza, ele já trocou. E aí você tem também um ajuste fino aqui, ó, se você quiser, ó. Você vai dando um zoom aqui, até chegar no 3. Aí ele troca a câmera. Aí você pode ir além, ó,
e conseguir dar um zoom ainda maior, mas aí a imagem já começa a sofrer um pouquinho porque a gente está trabalhando com um zoom digital. Mas quando a gente trabalha com um zoom digital em cima do zoom óptico, é uma perspectiva realmente muito louca, né? Quando eu voltar para um X aqui, ó, olha, velho, é aquela diferença de você sair de uma lente para outra no smartphone, né? Então, é essa perspectiva. Ele tá muito bom aqui para pegar o sinal de GPS, mesmo aqui dentro do estúdio ele já pegou 15 satélites GPS. E a outra curiosidade que eu vi aqui, em termos de configurações, é que esse cara aqui, ele libera uma altitude máxima de 1 km. Olha isso, velho. 1 km de altura. Geralmente o limite estava em 500 metros. 1 km é muito alto. Antes os drones conseguiam fazer isso, o povo destravasse, né? Mas tinha essa limitação aqui. Mas não façam isso, tá? Não. Vamos evitar. Agora, eu não consigo acessar os modos de vídeo porque tá sem armazenamento. Inclusive, ó, por falar em cartão micro SD, a gente sempre recomenda aqui no Loop Infinito, ó, cartões Canvas Go Plus da Kingston para captação de conteúdo. Então, você tá na dúvida aí de qual cartão usar no seu drone, fica aí a dica. Esse daqui, ó, vai até 512 GB de armazenamento. É um cartão para você pôr no drone e esquecer que ele tá lá, deixar sempre tudo armazenado também, é uma cópia, um backup, com velocidades de até 170 megabytes por segundo. Kingston sempre apoiando aqui os projetos do Loop Infinito. Então, já coloquei um cartãozinho aqui. Continuando aqui, então, o nosso vídeo, quero só mostrar aqui os diferentes modos de captação que a gente tem, né? Vamos primeiro aqui na resolução, ó. Então, nós temos aí 4K, 48 FPS, 50, 4K 60, e para chegar nos 100 quadros por segundo, eu teria que colocar no modo Slow Motion, né? Que ele está no modo normal aqui agora. Senão é só 4K 60. 1080p, a gente também vai até 60 apenas. E lembrando que o Air 2S ele grava numa resolução mais alta, ele grava em 5.4K. Esse é um downgrade também. Então o Air 2S tinha uma resolução um pouco mais alta do que 4K, e aqui não, aqui ficou apenas 4K. Em 1080p aqui a gente tem também uma outra variação que eu comentei que eu acho muito legal, que é um modo 9x16, que ganha um pouquinho, ó lá, de altura. E também um pouquinho de chão, né? Então ele não gira o sensor como o Mini, mas dá para perceber aqui, ó. Vou alternar aqui, ó, de novo para o 1080 normal. Olha lá. E agora para o 1080 9x16. Dá para ver que eu ganho um pouquinho mais ali na perspectiva, porque o sensor, né, ele não é retangular, né? Ele é mais quadrado. Então a gente captura um pouquinho da parte de cima, da parte de baixo, que geralmente fica só na foto, né? A foto geralmente tem a proporção aí 4x3. Então ele tá buscando aí e usando isso nesse modo de vídeo que eu achei interessante. Isso vale também, ó, para filmagens em 2.7K, para você ainda poder dar um cropzinho ali nas gravações para as redes sociais. Então achei um toque legal, né, essa funcionalidade aqui. E os modos de filmagem aqui, por fim, né, a gente tem aqueles modos de sempre, como por exemplo os Quick Shots, Hyperlapse, Master Shots, Pano também. E se eu vier aqui nas configurações de vídeo e ativar o Slow Motion, aí ele vai me aparecer, ó, 1080p a 200 quadros ou 4K a 100 quadros por segundo. Mas aí a gravação, ela já sai com um arquivo meio lento, né, com slow motion aplicado. Em termos de modos aqui de voo, a gente tem os modos de sempre, né? Então, ó, tem o modo foto ali, Master Shots, Quick Shots, Hyperlapse e Pano, para fazer aquelas captações mais automáticas. Tem aqui também o modo noturno, para as filmagens também, que vai tentar melhorar um pouquinho mais a qualidade. E lembrando que eu tô com tudo no automático aqui durante esses primeiros testes mesmos. E lembrando que, por enquanto, eu tô usando tudo no automático. Todas as imagens que vocês viram aqui nesse vídeo, até o momento, foram feitas no modo automático. E uma novidade é que esse é o primeiro drone com esse recurso aqui, ó, que chama Waypoints, que fica aqui do lado. Então, nesse modo Waypoints, você vai planejar, você vai programar vários pontos para ele executar uma filmagem personalizada. Então você quer, de repente, subir ele, aí você quer filmar, sei lá, um parque, aí depois ele vai, pega um prédio, aí depois ele vai e volta. Então você planeja todo o ponto ali, vai marcando as opções e aí ele executa seguindo as coordenadas, os enquadramentos e tudo mais. Então um modo bem legal que eu ainda não pude testar, ó.
você vai adicionando aqui, ó, os waypoints, né? Usando o botão aqui do controle, ó. E nem daria para testar nesse momento porque eu tô sem sinal de GPS aqui dentro, né? Mas eu vou fazer um teste depois num ambiente externo, naquele segundo vídeo, né? Geralmente eu faço esse primeiro vídeo mostrando as características do produto e tal, e um outro vídeo mais focado na experiência de uso e o que dá para filmar com ele. Mas deu para ver aí, né, ao longo do vídeo, e a gente mostra de novo aqui agora algumas das imagens que a gente captou com esse drone, né? Com o Air 3, o último lançamento aí da DJI, até o que tá para sair daqui a pouco, né? O Mini 4 Pro, que ainda não chegou pra gente testar, mas eu espero que ele chegue aqui no Loop Infinito também. Então, tá aí um pouquinho sobre o Air 3 e quais são as minhas primeiras impressões, qual que é a minha conclusão. Eu acho que aqui a gente tem um drone excelente, uma autonomia de voo muito boa, 46 minutos. Lembrando que você nunca vai extrair 46 minutos, né? Eu sempre falo que você vai tirar 2/3 disso, porque tem que considerar a decolagem, tem que considerar a bateria para você voltar pro local, mas dá aí pelo menos uma meia hora no ar fazendo fotos e vídeos, o que eu acho muito bom. As câmeras, você tem aí a perspectiva do zoom, que é um zoom utilizável, ao contrário do Mavic 3, que é 7 vezes, é muito zoom, e a câmera não era tão boa, que a gente tem uma consistência entre os dois sensores, que te dá uma imagem bem legal, isso eu achei muito bom. E, assim, é um drone que poderia se chamar Pro numa boa, né? Apesar de ser da linha Air, ele traz recursos dignos de um Pro. E é isso que eu tinha para comentar aqui nesse vídeo do novo DJI Air 3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha ajudado a quem estava interessado em conhecer um pouco mais sobre o produto, qual que é a proposta dele. Queria saber os meus pitacos aqui também, pitacos entregues, e também o link dele, ó, na oferta de lançamento aqui no Brasil, nessa promoção que eles fazem nos primeiros dias, está aí na descrição. Não percam esse link, o link das minhas tranqueiras também tá aí. E agora bora fazer uma viagem para testar esse menino, que eu acho que Vamos ver uns canguru? Não sei, não vou prometer, porque sempre que eu prometo dá algum problema. Eu não esqueci não, hein? Tô devendo o vídeo do Avatar também. Eu vou lá pro sítio do Ralph contar a história. A gente encontrou, olha, a gente encontrou. O povo pergunta até hoje pra mim, a gente encontrou o drone? Encontramos! Vocês estão vendo aí algumas imagens desse drone encontrado. Tava num riachinho lá no... Riachinho, tava no meio do rio. Ixi, Maria, me deu o maior B.O. Eu vou contar essa história depois em mais vídeos de drone aqui no canal. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Mas em breve a gente se vê de novo. Valeu, galera, e até a próxima!